E hoje eu vou atualizar a nossa prateleira de livros. Foram livros que me fizeram repensar algumas práticas, não só na maneira intelectual, mas de como fazer EHS no dia a dia. E meu primeiro livro é o Safety Differently, do Sidney Dekker. Começando com esse clássico, eu já tinha ele na minha estante, vamos dizer assim. Eu uso muito Kindle para fazer as leituras, só que eu não tinha começado. E o Safety Differently, do Sidney Dekker, olha, eu preciso ser honesto com vocês. Esse livro me incomodou bastante. Ele incomodou no bom sentido, sabe? Porque o Dekker, ele questiona justamente aquilo que a gente faz no automático. Aquela segurança baseada em punição, em achar culpados, em acreditar que mais procedimentos sempre significam mais segurança. E a reflexão que mais me pegou foi quando ele fala da segurança não é a ausência de eventos negativos, mas a presença de capacidades positivas. Ou seja, não é a ausência de acidentes, mas a presença de barreiras, a presença de capacidade. E você, imagino eu, que já viu muitas empresas que contam a sua eficiência em segurança através do contador de acidentes. E, bom, o Deck me fez perceber que eu estava gastando mais ou menos 80% do meu tempo procurando o que estava dando errado e apenas 20% fortalecendo o que já funcionava. Então, essa reflexão do Decker de olhar as capacidades, olhar o meu sistema e fazer perguntas coerentes me fez colocar o Safe Different na primeira indicação aqui para vocês das minhas leituras de 2025. Bom, e o meu segundo livro é o Antifragile, Things That Came From Disorder, do Nassim Taleb. Ele não é exatamente um livro de HSI, mas, cara, que impacto. O Taleb, ele apresenta um conceito que vai além da resiliência. Resiliência é resistir ao choque e voltar ao normal. E o antifrágil é se beneficiar do choque e ficar mais forte com ele. E aí eu comecei a pensar, nossos sistemas de segurança, eles são resilientes ou eles são antifrágeis? Porque se a gente só treinar as pessoas para seguir procedimentos em condições normais, o que acontece, por exemplo, quando a gente tem uma situação que foge aí do script? E isso mudou completamente como eu desenho os meus treinamentos hoje. Agora eu tento incluir cenários caóticos de propósito, situações que o procedimento que está escrito ali, ele não funciona. E como que isso vai ser feito? Porque na vida real, a lei de Murphy, ela sempre vai aparecer. E a reflexão chave que eu trago é que uma empresa que não reporta quase acidentes, vamos dar um exemplo, ela não é necessariamente mais segura. Ela só não está exercendo ali a sua capacidade, né, de lidar com imprevistos, de colocar isso na pauta e lidar com esses imprevistos para ver como que ela se sai ali. E o livro me ensinou que pequenos estresses controlados no nosso sistema de segurança, eles são saudáveis. Evitar todos os problemas pequenos pode criar uma bomba relógio no final. O terceiro livro é o The Checklist Manifesto, do Atul Gawande. Você deve estar pensando, pô, é um livro sobre checklist, sério? Mas espera que eu vou te mostrar o porquê que eu escolhi esse livro. O Gawande, ele é um cirurgião e ele mostra nesse livro como os checklists checklists simples reduzem drasticamente mortes em cirurgias ao redor do mundo. Não porque os médicos são incompetentes, mas porque a complexidade médica moderna é tão absurda que mesmo com os melhores, eles esquecem passos óbvios. Sabe, isso me fez perceber algumas coisas que talvez eu estava criando checklists com listões, coisas que talvez não faziam muito sentido, somente para criar burocracias. Um bom checklist ele tem em torno de 5 a 9 perguntas muito óbvias, específicas do processo que fazem sentido para os cirurgiões naquele contexto. E eu passei a entender que fazer checklists grandes com muitas perguntas não necessariamente eu estava fazendo boas perguntas, mas sim eu estava enchendo de muitas perguntas. Então esse livro ele me fez repensar, né, essa forma de agir, de criar checklists focado na segurança real das pessoas e ter o bom senso de escolher boas perguntas e fazer checklists menores, focados naquelas operações que realmente a gente pode ter um risco real ali na área.
Bom, e o meu quarto livro, ele se chama Thinking in Systems, da Donella Meadows. E esse livro, ele é denso, eu não vou mentir para vocês, mas ele é essencial para você que quer entender realmente HSE de uma maneira profunda, em profundidade. A Meadows, ela explica como sistemas complexos funcionam. E HSE é exatamente isso, um sistema complexo. Você não mexe numa parte sem interferir em outras três que você nem imaginava. E a gente precisa parar de achar que cada problema tem uma única solução linear e isolada. A reflexão que mais me impactou nesse livro foi sobre a otimização de partes versus otimização do todo. Você não pode otimizar cada departamento individualmente e piorar o sistema como um todo. É tipo, todo mundo na empresa bater suas metas de segurança, mas a cultura geral de segurança é péssima. E uma das coisas que eu venho fazendo depois que eu li esse livro é, antes de propor qualquer nova política, eu tento mapear agora quais são os efeitos colaterais, né? Que comportamentos intencionais isso pode gerar? Intencionais e não intencionais. E o que esse único procedimento, essa política, ela pode realmente impactar no meu sistema. Então esse livro, Thinking System, te ensina realmente a pensar de maneira holística em sistemas de segurança. Bem, agora nós chegamos ao quinto livro, que é o Persuasion, do Robert Cialdini. Cialdini é o cara da persuasão. E nesse livro ele mostra que o momento antes da mensagem é mais importante que a própria mensagem. E pera, e o que isso tem a ver, né, com EHS? E para mim é tudo. Sabe quando você vai fazer um treinamento sobre segurança e já sente que ninguém tá muito afim, né? Que as pessoas já entraram na sala ali com aquela cara ali, poxa, já vem o César de novo falar alguma coisa pra gente. O problema não é o conteúdo do treinamento, é o que veio antes, é o contexto, é como você preparou aquele terreno. E aí eu aprendi com esse livro a usar momentos privilegiados de atenção. Exemplo é em DDS, em vez de você ir falando sobre o procedimento, começa perguntando: alguém aqui conhece alguém que se machucou no trabalho? Poxa, quase todo mundo vai levantar a mão, tem uma história para contar. E aí você pede para contar essa história, para aquela pessoa contar aquela história. Aí agora sim, eles estão abertos para ouvir sobre segurança, porque a mente deles foram preparadas para isso. E a grande sacada de ouro que eu trago desse livro é: pare de reclamar que ninguém valoriza a segurança. Você está tentando persuadir no momento errado e talvez da maneira errada. Bom, e o meu sexto livro, pessoal, é o Dare to Lead, da Brené Brown. A Brené Brown, ela é sensacional, adoro ela. Você pode estar estranhando esse aqui também, porque a Brené Brown, ela fala sobre vulnerabilidade, coragem, liderança emocional. Mas ó, pensa comigo, segurança psicológica também é segurança. E se as pessoas tiverem medo de admitir que não sabem fazer algo, que elas estão inseguras de cometer um erro, você não tem uma cultura de segurança, você tem uma cultura de fingimento. E a Brené, ela fala sobre essa armadura, né? As máscaras que a gente usa no trabalho para parecer que está tudo bem, está tudo sob controle, e que EHS literalmente tem essas nuances. E aí um exercício simples que dá para começar a fazer depois que lê esse livro é conduzir reuniões, conversas difíceis de maneira diferente, né? Então, por exemplo, em vez de você começar uma reunião como vamos revisar os indicadores, você pode começar como o que deixou a gente desconfortável essa semana em termos de segurança. E aí você dá um primeiro exemplo, conta uma história própria de incerteza e aí você começa a contar tudo isso. No começo é estranho, mas as pessoas depois começam a se abrir, a entender o porquê que você está falando aquilo. E a sua vulnerabilidade traz a segurança psicológica para elas também falarem. Nós temos aquela intrínseca sensação que a gente tem a resposta para tudo. E se eu não tiver essa resposta, talvez eu vou me sentir mal ou eu vou ser julgado. E não é assim que funciona. Bom, e o meu sétimo e último é o do David Epstein, que é o Why Generalists Triumph in a Specialized World. Ou seja, o David Epstein, ele defende nesse livro que ambientes complexos e imprevisíveis, generalistas se saem melhor que hiperespecialistas. O que seria isso? Que experiências diversas criam melhor capacidade de resolver problemas.
Isso foi libertador, porque para mim EHS, nós de EHS, às vezes fica muito fechado na nossa bolha técnica, NBRs, técnicas, procedimentos, etc. E o Epstein mostra que exemplos de inovações vieram justamente de pessoas que fizeram conexões entre áreas diferentes. E eu comecei a fazer isso, né, constantemente, buscar ideias de outras indústrias, de outras disciplinas. Peguei conceitos, por exemplo, de design thinking e apliquei em análise de risco. Trouxe frameworks de outros processos, incorporei dentro de segurança de processo. E aí a grande reflexão, provocação final nesse livro é se todo o seu conhecimento sobre segurança vem só de livros de cursos de segurança, você tem um ponto cego gigantesco, um blind spot gigante. Porque as melhores soluções muitas vezes estão fora da caixa, elas não estão dentro de HS. E as áreas que você menos imagina têm possíveis respostas para o problema que você está querendo resolver. Então esses foram os meus 7 livros que mais impactaram aí a minha visão de HSE, né, de 2025 para cá. Mas a real é que ler esses livros e ouvir esses livros não mudou nada, né? O que mudou foi a aplicação, o ajuste, o erro. E se você pegar, nem que seja um desses livros e tirar uma ideia e implementar no seu processo aí, o meu vídeo já valeu. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, compartilha com aquele colega aí do SESM que precisa sair dessa zona de conforto. E bom, e é isso. Valeu, galera. Nós se vemos no próximo vídeo. E lembra, segurança é sobre pessoas, não é sobre papéis.